Universidade Rinode, áudio da semana. A Rinode faz você voltar a sonhar. Eduardo Costa, duplo diamante do Rinode Group. Gente, eu me chamo Eduardo Costa, estou na Rinode já há 6 anos e meio. Estou como duplo diamante, né? E antes de fazer Rinode, eu trabalhava em peixaria. Eu costumo dizer até que a Rinode é para todos, porque tem peixeiro, tem açougueiro, tem empresário que trabalha no ramo de marcenaria, em vários ramos. Então, assim, Rinode é para todo mundo. Basta saber o tamanho da sua fome. E quando eu trabalhava na peixaria, um pouco mais de uma década que eu fiquei trabalhando lá, um problema que eu sempre tive lá é o seguinte: qualidade de vida, porque eu não tinha qualidade de vida na peixaria. Era muita dificuldade em questão de tempo. O tempo meu era muito escasso lá. Eu trabalhava de 6:30 da manhã até as 7:30 da noite, então eram em média aí 12, 13 horas por dia. E quando eu tinha que comprar o peixe no mercado, eu ainda demorava, ainda mais aí tem uma foto minha aí, quando eu comecei na peixaria. Logo no. Essa aí deve ter mais ou menos uns 2 anos que eu tinha entrado na peixaria. Era uma coisa assim que era muito sacrificante, como era o dia inteiro, e de segunda a segunda. Então, às vezes, as pessoas reclamam, Arnaldo, aqui, que, não, mas eu tô trabalhando demais na Rinodê, eu estou muito tempo. Na verdade, não é isso. Na verdade, você está precisando só ter prioridades no seu dia a dia, porque trabalhar mesmo, o tempo que eu tinha por dia na peixaria, que isso sim, 12 a 15 horas por dia, quando tinha que fazer mercado, que era de madrugada, era mais 4 horas, então ia para umas 19 horas, eu fazia isso a cada 3 dias. Uma loucura. Até que, depois de 15 para 18 anos, eu me envolvi com um problema, né? Me peguei com problemas de saúde devido à má qualidade de vida realmente. Não saí para lugar nenhum, não passeava nem nada. Não tinha tempo para ficar com meus filhos, não tinha tempo com a minha esposa, tempo para poder ir para a igreja, como cristão que sou. E aí me apresentaram o multinível. Mas quando eu cheguei no multinível, eu cheguei, gente, no multinível com uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque eu estava passando por um vento, uma dificuldade financeira. Eu estava devendo 215 mil reais quando eu saí da peixaria, e isso estava me dificultando muito. Eu cortaram a minha luz, eu comecei a passar por uma dificuldade, até mesmo questões de alimento. E aí uma pessoa veio e falou comigo da Renaudet e tal. No começo eu fiquei assim, com o pé atrás, porque eu nunca tinha trabalhado em multinível, não sabia como era. Eu tinha uma crença limitante, que se falava que não deu certo em nada, então eu vou trabalhar no multinível. E não era bem isso, né? Obviamente hoje eu sei, mas na época eu tinha essa crença limitante, então eu fiquei um pouco relutante para aceitar o fato de eu ter que ir para o multinível. Nessa questão, a pessoa que me chamou hoje não está mais no negócio, e ela falou comigo o seguinte: ela falou assim, olha, vamos tomar um café, eu queria falar sobre o negócio com você. E eu não podia recebê-la aqui em casa, porque eu estava com essa questão da luz, essa questão dessa dificuldade que eu estava passando, e ele veio me buscar aqui em casa, pegou a mim, minha esposa e meu filho e levou para um condomínio onde ele morava. Nesse condomínio, ele pôde falar comigo a respeito do negócio e falou como funcionava e tudo. Eu digo para vocês, eu não entendi muita coisa, eu só entendi que se eu vendesse um produto por dia, esse produto que eu vendesse, ele ia durante um mês, um por dia, ia me gerar em torno de 2.000, 2.500 reais. Eu falei assim, não, vender eu vendo, isso aí eu consigo fazer. A respeito de bonificações, essas coisas assim eu não entendi. Mas eu entendi sobre a venda. A venda eu entendi. E aí, peguei um cartão emprestado, eu não sei assim. Aí eu não sei bem como está hoje a vida de vocês hoje. Se vocês, todo mundo entraram, quando entraram na empresa,
tinham já um dinheiro sobrando para investir ou algo assim. Eu não tinha. Eu estava realmente financeiramente muito quebrado, muito mal mesmo das pernas. E aí peguei um cartão emprestado com meu cunhado, comprei o combo top, fui na franquia junto com o meu patrocinador, e aí comprei o combo numa sexta-feira à noite. No sábado de manhã, eu fui para a rua para vender os produtos. Só que olha como é que são as coisas, né? Eu não sabia sobre produtos, sobre perfumaria, nem nada. E logo no começo as pessoas perguntavam assim para mim: Ah, esse perfume é amadeirado? E eu sem saber o que dizer, né? Porque eu entendia de peixe. 18 anos quase em peixaria, peixe eu entendia. Agora de perfume eu não entendia. Só que eu descobri uma coisa nesse negócio, e é algo extraordinário, que existem duas pessoas. Uma dá desculpa e a outra pega e faz. Hoje à noite, eu só preciso saber quem são vocês. Aquele que vai pegar e vai fazer, ou aquele que vai ficar dando desculpa. Porque desculpa não importa o tamanho ou qual seja. Desculpa vai ser sempre desculpa. E aí eu peguei aqueles perfumes de vender e a pessoa perguntou para mim assim: é madeirado? E eu falei assim: olha, isso é madeira pura. E a pessoa ficou me olhando, sorriu para mim, e eu falei: e aí a outro perfume é cítrico, eu mais do que limão. E a pessoa continuou sorrindo, achando que eu estava brincando. Só que, na verdade, eu não estava brincando. Eu não conhecia de perfume. Eu sempre relato isso porque para mostrar para vocês que muitas vezes, para a gente começar, a gente só precisa querer. Só precisa ter um grande motivo, um grande porquê. Por mais que você não entenda do produto no começo, isso não pode ser motivo para que você não faça algo e faça com excelência. Porque quando o seu porquê é muito forte, você vence qualquer barreira. Você vence qualquer coisa. E isso é muito pequeno. Você não entender do produto no começo, isso é muito pequeno. Isso aí não vai ser motivo para você vender. Pode não vender tanto, mas não vai ser motivo para você não vender. E aí, saí para poder vender meu combo todo. Vendi o meu combo todo em 6 horas e meia. Em 6 horas e meia, eu vendi todos os perfumes do meu combo. Em 6 horas e meia, gente. 6 horas e meia. Fui de pessoas em pessoas, logo no começo, aquela necessidade muito grande de querer dar certo. E isso me impulsionou demais no começo. Me impulsionou muito. E eu digo para vocês, se vocês hoje têm um porquê muito grande, presta atenção na minha história. Presta atenção que vocês vão ver que é um improvável. Um improvável. Um peixeiro que já tinha parado de sonhar, já tinha parado de acreditar nas coisas. E hoje, como duplo diamante da empresa, hoje como top venda, como top recrutador, não entrei para nada disso, gente. Não entrei para nada disso. Entrei para poder pagar minha conta de luz e botar comida dentro de casa. E hoje, assim, com uma história incrível nessa empresa. Então, sem mais delongas, eu vou continuar minha história, mas logo depois eu queria já entrar nessa questão aqui que eu já notei sobre vendas. E olha, aqui de vocês, eu não sei como é que está a venda de vocês. Vocês já vendem bastante? Já vendem muito? Ou tem alguma crença, algo que te impede de vender mais? Ou de até mesmo vender? Você vai para a rua, mas chega na rua, você não sabe o que fazer, não sabe como proceder. Organização e produtividade. Como estruturar sua rotina para ter mais resultados. E aí a gente fala aí sobre essa organização. Gente, quando eu, Eduardo, eu saio de casa, eu crio, sempre tem um planejamento. Porque eu digo o seguinte: 24 horas todo mundo tem. Ninguém tem 25 horas. Ninguém aqui vai ter 24 horas e 2, 3 minutos. Não. 24 horas é para todo mundo. Só que quando você dá qualidade ao seu tempo, quando você tem um planejamento, uma estratégia, quando você tem as ações diárias do que você tem que fazer, aí sim, aí as tuas 24 horas vai ser como se tivesse 48, como se tivesse 72 horas, porque rende muito mais. Porque você não está só fazendo hora na rua, você está indo já de acordo com o teu planejamento. E qual é o meu planejamento?
eu sempre faço o meu planejamento uma noite antes do dia, certo? Vocês estão entendendo? Eu sempre faço meu planejamento uma noite antes. Uma noite antes. E aí eu faço o seguinte: eu sei quantos perfumes ou quantos produtos eu preciso vender por dia para atingir minha meta. Isso é bacana, vocês deixarem bem claro aí, que toda meta ela tem que ser palpável. Não adianta eu vender por dia 4, 5 perfumes e chegar agora eu vou botar uma meta para vender 20, 30, porque isso aí vai me frustrar se eu não conseguir. Isso aí não vai ser legal. Então, assim, tem que ser uma meta palpável. Uma meta palpável. Então, eu vou vender, vamos botar como se fosse perfumes, tá, gente? Eu vou colocar 3, 4 perfumes por dia. Pronto. 4 perfumes por dia. E como a gente sabe que a gente trabalha em cima de números, e a cada 10 pessoas que a gente demonstra o produto, uma ou duas fecham com você, então vocês têm que ter o seguinte em mente: quantas pessoas vocês vão falar por dia? Quantas pessoas? Olha, agora está tendo essa questão da internet, vendas online, isso vai crescer muito, isso está sendo um boom. Eu ainda estou na no trabalho anterior. Eu ainda estou assim, olha, eu vou até a pessoa, eu demonstro, eu borrifo o perfume, eu ainda continuo nessa área ainda, né? Com essa ferramenta, vamos botar assim. Eu ainda continuo com essa ferramenta. Agora, quem está vendendo pela internet, tal, bacana, isso é muito legal. Isso aí vai ser mais uma ferramenta. Só você não pode esquecer que a internet é uma coisa e a venda presencial é outra. Você não tem que abandonar uma ferramenta por causa da outra. Ferramentas são feitas para você usar. Uma pode ser mais eficaz que a outra? Sim, óbvio, perfeitamente. Eu ainda estou nessa ferramenta, do 1 a 1. Eu preciso olhar nos olhos da pessoa, tá entendendo? Para poder passar veracidade, passar esse sentimento que eu sinto quando eu falo da empresa, quando eu falo dos produtos. Então, assim, eu gosto de olhar no olho, eu gosto de sentir a emoção da pessoa e me ver falando do produto. Tá certo, gente? Mas vamos lá voltar então. E aí eu monto uma estratégia. Essa estratégia eu boto de 20 a 30 nomes, eu escrevo 20 a 30 nomes. Pode ser cliente já, pode ser cliente, ou alguém do meu rol de amigos, ou alguém da minha família. Sempre eu saio entre 20 e 30 nomes escrito. Sempre, 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 sempre. O legal, gente, é que quando se fala em venda, não se fala só venda de produto, não, tá? Perfumaria e tal, não, não. Se trata do negócio também, do negócio também. Então, quando você tem a sua estratégia, eu faço da seguinte forma: eu saio de manhã, eu procuro bater minha meta até meio-dia, até minha hora do almoço, de venda, em geral. E depois do almoço, eu pego um determinado tempo, em média 2 horas, mais ou menos, que eu faço, para poder recrutar, para ir nas pessoas e falar do negócio. Quem são essas pessoas, Eduardo? Lembra das pessoas que de manhã eu fui até elas, eu ofereci o produto, algumas eu até vendi? São essas mesmas pessoas, gente. Por quê? Quando a pessoa já é seu cliente, ela já gosta do produto, ela já está apaixonada pelo produto, fica mais fácil para você fechar ela. Eduardo, você está falando então, você está falando agora a respeito de cadastro. Queridos, deixa eu dizer algo para vocês. A venda, ela vai resolver teus problemas momentâneos. Eu vendo bem, tá, gente? Eu vendo em média 50k, 60k por mês, todos os meses. Eu vou falar sobre constância. Eu vou falar sobre constância. Eu deixo bem claro que não é o pico. Ah, não, o meu melhor dia foi R$ 12.800. Não, não, não. Um dia pelo outro. Como é que tá? Um dia pelo outro. Do dia 1º ao dia 30. Soma tudo e divide entre os dias. Durante os 30 dias. Quanto foi teu ticket médio? É isso que importa. Não importa um dia você ser extraordinário e depois ficar 4, 5 dias sem vender nada. Você tem que ser constante. Tem que ser constante. Por isso que eu falo, se você tiver estratégia, se você tiver planejamento, todos os dias para você vão ser dias incríveis. Até mesmo os dias que você receber muito não. Porque o não faz você crescer também.
Eu sei que existem muitas pessoas que têm problema com rejeição. E eu sei disso. Só que você tem que entender que a tua mente ela tem que estar blindada em saber que o não ele vai te fortalecer. Muitos, todos nós tomamos não. É a forma que você vai reagir com esse não que vai dizer quem você é no negócio. Sucesso é ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Então, assim, é de fracasso em fracasso, gente. Não adianta, você não vai ser assertivo todos os dias, mas você precisa ser intenso todos os dias. Você precisa ser resiliente. Você precisa entender que você vai cair, mas você tem que, ó, sacudir a poeira e você tem que levantar. E você tem que levantar. E você vai aprender com teus erros. E cada vez você vai ficando mais forte. Você vai ver que outrora, algumas coisas que te tiravam do sério, você te desanimavam, deixavam você triste, hoje não vai deixar mais, porque você vai entender que é muito mais do que isso. Renaudet hoje não se trata mais de questões de dinheiro só, não. É propósito. Qual é o propósito? Mudar a vida das pessoas. Porque quanto mais problema você resolve das pessoas, os seus vão sumindo. Os seus vão sumindo. Eduardo, você hoje almeja o seu triplo diamante. Não vou dizer que eu não almejo, mas eu entendo o seguinte: eu estou atrás de diamantes. Então, quando eu formo 4, 5, 6, 7 diamantes, 8 diamantes, 10 diamantes, o meu triplo vai acontecer. É uma consequência. É igual dinheiro, gente. Dinheiro é uma consequência. Você vai para a rua para demonstrar o produto, para demonstrar o negócio. A venda é uma consequência. Você sofre uma venda, entendeu? Como, Eduardo, sofrer uma venda? Quando a pessoa entende que o que você tem, ela precisa. E quando você descobre isso, quando você descobre que o que você tem é a chave, muitas das vezes, das coisas que as pessoas precisam, aí, cara, ninguém te segura, você se torna imparável. Porque a hora que você descobrir que nossos produtos são incríveis, são extraordinários, a hora que você entender isso, que você tem ouro nas mãos, a hora que você entender que você tem ouro nas mãos e que o que você tem, as pessoas estão aí fora batendo cabeça querendo, e quando eu falo ouro nas mãos, não é só simplesmente os produtos, mas é o nosso negócio. É o nosso negócio. Gente, não tem negócio igual o nosso em lugar nenhum. Onde você entra, no teu primeiro mês, tu já tira 3, 4, 5, 6K. As pessoas estão tirando 10K no primeiro mês de negócio. Aonde você acha isso? Aonde? Uma empresa estruturada igual a nossa, que não falta produto, onde os líderes se doam o que eles mais têm de importante, que é o tempo deles, para estar treinando. Aí vem desenvolvimento pessoal, aí tem aí tantas coisas para poder você se desenvolver. Nossa UH, gente, é treinamento quinta, é treinamento sábado, é treinamento domingo. Olha só, hoje a gente descobre que o menos que a gente ganha aqui é dinheiro, porque o desenvolvimento pessoal é gigante. Você nunca mais vai se tornar a mesma pessoa. Aquele lugar onde outrora você se encaixava, você não cabe mais porque você cresceu, você expandiu tua mente. Então você não consegue caber mais naquele lugar. E quando você entender isso, o que você tem, acabou. Ninguém te segura mais. Então vamos lá. Eu botei aqui, olha, a respeito de o que o cliente compra primeiro em você. Tu sabe? A primeira coisa que o cliente compra é você mesmo. É a forma que você se apresenta a ele. Como está a tua vestimenta? Quando o cliente olha para você, como uma pessoa olha para você, o que, que ela vê? O que, que ela vê? Se faz essa pergunta, se faz essa pergunta, ela vê um interesseiro, uma pessoa que só está querendo ganhar o dinheiro dela, ela só vê o interesseiro nisso. Ela vê quem? Um cara necessitado, uma pessoa necessitada que está pedindo pelo amor de Deus para que alguém compre os produtos dela. Como é que tá, como é que você tá se portando? Como é que tá a tua roupa, a tua vestimenta? Você sai como para a rua? Você sai bem vestido? Você sai bem cheiroso? Gente, isso, olha, eu posso estar sendo um pouco assim, falando óbvio, mas o óbvio, como diz o livro, o óbvio precisa ser dito. Tem pessoas que trabalham na nossa empresa, mas que não usam perfume, que saem assim. Gente, estou dizendo para vocês,
Pessoas falam assim, cara, esse cara não usa o perfume da empresa dele. E vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E sai com o cabelo esgranhado, sai com a barba para fazer, uma barba grande. Já que tem barba, cuide da tua barba. Temos produtos extraordinários para isso. Tem um Balmer, tem o óleo da barba, tem um shampoo de barba. Pelo amor de Deus, você sai para a rua para poder vender um produto. Aí como que o cara chega e vai comprar um produto de barba contigo? Se você não pode encostar na barba, que tua camisa fica toda branca, de caspa, de... Gente, por favor, entenda. Você é o produto da nossa empresa, em primeiro lugar. Não são os cosméticos, não são as perfumarias, não são alta performance, nada. Você é o principal produto da nossa empresa. E quando você chega nos lugares, o que a pessoa vê? Qual é a empresa que ela vê? Realmente é uma empresa bilionária? É uma empresa que está bem sucedida, olhando para você. É uma empresa que está bem sucedida? Ou é uma empresa que olha assim e fala assim, cara, para andar igual essa pessoa está andando, eu não quero trabalhar nessa empresa. Não quero, não tem nem cabimento. Então, gente, olha, é a forma que você fala, é a educação que você chega, é como você se apresenta, é sempre com um sorriso no rosto, sempre elogiando. Não queira trazer pessoas para o nosso negócio desfazendo do que ela já faz. Não cometa esse erro. Não cometa esse erro. Gente, olha, você está trabalhando aqui, rapaz, mas que trabalho escravo. Tem que avisar pro teu patrão que a escravidão já acabou. Não faça isso. Não faça isso. Engrandeça a sua empresa. Fala da Rinode, fala como ela é, fala o que faz, o que representa, fala do Instituto FAR, que nós temos aqui uma empresa extraordinária que se preocupa com as pessoas. Não fala do que ela está fazendo. Escuta a dor dela, sim. Escuta a dor dela, porque às vezes através da dor ou de um sonho, você vai trazer ela para você. Que é um negócio bacana para você sair fechando todo mundo. Como você entrou? Como você entrou nesse negócio? O que falaram para você entrar nesse negócio? Pergunta para você mesmo. O que falaram para você aí? Que você chegou e falou assim, não, eu preciso entrar na empresa, eu preciso entrar na Renaudê. Porque eu fecho as pessoas dessa forma. Eu conto a minha história. Eu conto a minha história. Um peixeiro que saiu com 215 mil de dívida e hoje, a empresa mudou a minha história. Eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de qualidade de vida. O Arnaldo colocou aí, olha, o antes da minha casa e o depois. Arnaldo, deixa aí nessa foto. Tá vendo esse carro aí, gente? Esse Compass? Hoje eu não estou mais com ele, eu comprei um agora, um mais novo. Mas esse carro aí, eu entrei na agência, esse carro custava 132 mil reais. E eu entrei na agência e perguntei o preço, o cara me falou, e eu peguei esses 132 mil e eu dividi por perfumes. Eu dividi o valor do carro por perfumes. Deu 880, quase 890 perfumes, unidade. Eu peguei esses perfumes e dividi em 6 meses. É assim que eu faço, gente. Estratégia, planejamento, planejamento. Então, eu dividi em 6 meses. Deu, em média, 4 a 5 perfumes por dia, em 6 meses. E aí eu falei assim, não, 6 meses é muita coisa. E se eu botasse em 3 meses? Então deu de 9 a 10 perfumes por dia. Queridos, em 3 meses. Em 3 meses eu voltei para a agência e o carro estava lá ainda. E eu perguntei ao rapaz, e aí, meu amigo, e esse carro? E ele olhou e falou, pô, tudo de novo aqui, hein? Eu falei, rapaz, eu gostei mesmo do carro. E eu falei, e é o preço dele? Ele falou, já te falei, pô. Eu vou fazer o seguinte, há 3 meses, né? Estava 132 mil, eu vou fazer para você a 130. E eu perguntei a ele assim, olha, e se for à vista? E ele deu um sorrisinho e ele falou assim, à vista? Eu faço a 127. Eu falei assim, então o carro é meu, então. Você aceita Pix, irmão? E eu falo isso não como soberba, não, gente. Eu falo isso porque foi uma conquista. Porque há um ano atrás de eu ter comprado esse carro, eu estava sem luz dentro dessa casa que vocês estão vendo aí, ó. Há um ano atrás. Um ano, não, quase 2 anos. Fico meio assim, mas quase 2 anos atrás. Dessa foto.
E eu falei assim para ele, e o carro é meu. E eu saí de lá com um carro quitado, vendendo perfumes, recrutando pessoas, resolvendo o problema das pessoas, porque eu entendi que eu preciso ser um canal de bênçãos. Eu preciso ser um canal de bênçãos. Eu estava no Experience agora, há alguns 15, 20 dias atrás, e o Sandro, nosso presidente querido, quanto eu amo esse homem, um homem visionário. E eu estava lá e ele falou assim: olha, vocês são o futuro da nossa empresa. E eu falei assim, Sandro, que depender de mim, da minha família, você pode contar. Que eu estou contigo até o fim, porque eu entendi o propósito dessa empresa, que é ir nas pessoas e mudar a história da vida delas. É pegar pessoas que outrora estavam sem luz e hoje vivem um sobrenatural, um extraordinário. Olha, aqui eu falei assim, olha, eu preciso de um lugar para poder colocar as pessoas da Renaudet, para dar plano, para poder fazer minhas caseiras, para poder fazer as minhas reuniões com meus futuros diamantes. Visão do futuro. Eu já sabia muito bem o que eu queria. Eu tinha certeza que eu iria ter uma equipe grande. Eu precisava de um lugar. Eu não tinha esse lugar na minha casa. Eu bati essa laje e aí construí. Olha como ficou bonito. Olha aí como ficou bonita essa foto aí do lado direito. Ela já construiu. Parece um salão de festa, né? Mas isso aí é minha área gourmet, onde eu recebo todas as semanas. Toda segunda-feira eu dou treinamento. Toda segunda-feira eu dou treinamento. Eduardo, de vendas? Não, desenvolvimento pessoal. Porque quando você desenvolve aqui, você também desenvolve o teu bolso. Consegue entender? Quando você desenvolve aqui, você desenvolve o teu bolso. E aí, gente, eu falo para vocês, se vocês tiverem bem nítido, olha essa foto, gente. Olha essa foto, gente. No aniversário da minha esposa, eu dei um carro de presente para ela. No aniversário da minha esposa, eu dei um carro de... Isso tudo é com a Renaudet, gente. Isso tudo eu só faço Renaudet, eu respiro Renaudet, eu amo Renaudet. Eu amo, porque a Renaudet transformou a minha vida, transformou a minha história. O meu filho, de 4 anos, que é o Arthur, ele estava passando dificuldade junto com a gente, pô, quando a gente começou com a Renaudet. Junto com a gente. Agora, meu filho aprendeu por causa de uma atitude, uma decisão minha, que eu falei assim, eu como mantenedor da minha casa, eu jamais vou voltar a passar por isso de novo. Como mantenedor da minha casa, eu jamais vou voltar a passar por isso de novo. E por causa de uma atitude, ser resiliente e por não procrastinar, por não ficar culpando as pessoas por causa dos meus erros, por causa das minhas falhas. Com isso, 1 ano depois, o meu filho estava aprendendo a nadar no navio cruzeiro. 1 ano depois, ele estava no navio cruzeiro, aprendendo a nadar na piscina do navio cruzeiro. Então, olha, se não for por você, faça por alguém que você ame. Faça por alguém que você ame. Porque eu nunca sonhei com isso aí, não, queridos. Eu nunca sonhei com isso. Cruzeiros, viagem para a Argentina. Eu nunca tinha saído do Brasil. Um peixeiro sonhar em andar em cruzeiro? Em viajar pelo Brasil? Em viajar fora do Brasil? Aonde? Só na Renaudet, queridos. A Renaudet, ele faz você voltar a sonhar. Faz você entender que tem que sonhar. Então não sonhe pequeno, sonhe grande, porque o trabalho é o mesmo. Porque aqui na Renaudet você realiza os seus sonhos. Aqui as coisas acontecem, sabe por quê? Porque você entende que você só depende de você. De você. Se você tem hoje que tomar uma decisão, tome a seguinte decisão. Eu vou ser melhor do que eu mesmo de ontem. Não tenta se comparar com ninguém. Cada um vai de acordo com a sua velocidade. Cada um vai de acordo com a sua fome. Se você tem fome, você vai mais rápido. Se você não tem tanta fome assim, você vai mais devagar. Agora, o problema é você estagnar. Não fique estagnado. Continue sempre em movimento, sempre todos os dias. É um pouquinho por dia que vai te levar ao sucesso. Você acabou de ouvir A Renaudet faz você voltar a sonhar com Eduardo Costa, duplo diamante do Renaudet Group.